Bem, em outro vídeo eu falei sobre a importância da gente conhecer a nossa história e conhecer a nossa história requer a gente conhecer a história da nossa família, conhecer a história dos nossos avós, dos nossos pais, como era a família antes da gente nascer, conhecer como foi a notícia que a gente ia nascer, que a mãe estava grávida, como foi a gravidez, como foi que a família recebeu a gente depois que a gente voltou lá da maternidade. Então, como é importante a gente conhecer a nossa história de vida, a história da nossa família faz parte da nossa história de vida. E nesse vídeo eu quero falar dos riscos que a gente corre, que a gente pode passar quando a gente não sabe a história de vida da nossa família, que é a nossa história de vida. E um dos riscos que a gente pode passar é a gente repetir padrões que são disfuncionais e que várias pessoas da família repetem e às vezes não é uma coisa legal e a gente acaba repetindo. E a gente já corre o risco de repetir, tá? Isso a gente já corre, mas se a gente não sabe que isso acontece, que isso geralmente acontece na família, a gente não tem uma possibilidade maior de perceber e de escolher se a gente quer repetir aquilo ou não. E mesmo sabendo, às vezes a gente repete, mas é importante a gente saber, principalmente quando a gente está fazendo psicoterapia, porque aí a gente tem a oportunidade de falar aquilo para a psicoterapeuta e ela poder trabalhar aquela questão para que a gente não repita, ou para se a gente estiver repetindo, a gente parar aquela repetição daquele comportamento disfuncional. Um outro risco é a gente repetir os padrões de relacionamento, as formas de se relacionar que geralmente as pessoas da família costumam se relacionar com as pessoas, com os familiares ou com pessoas fora da família. Então, assim, se a gente não sabe como é que é o padrão de relacionamento, principalmente se não é funcional, se ele é disfuncional, a gente corre maior risco de repetir isso e de tá fazendo a mesma coisa que nossos avós fizeram com nossos pais e tá fazendo isso com nossos filhos. Então a gente tem essa maior probabilidade de estar repetindo, principalmente se a gente não tem consciência disso e não sabe que isso faz parte da história da família. Uma outra coisa, um outro risco que a gente corre de passar é pela situação de quando a gente não sabe a nossa história e das coisas que aconteceram na família ou que acontecem na família, a gente corre o risco de acreditar em situações que são contadas de forma equivocada, de acreditar na versão de uma pessoa da história, de algum acontecimento, de alguma situação, e aí a gente fica à mercê disso, à mercê dessa versão da história. Às vezes pode ser uma coisa que não seja completamente verdadeira, e a gente fica sem a oportunidade de ouvir outras versões ou de entender um pouco melhor a história da família ou aquele acontecimento na família, aquela situação. Então são 3 riscos básicos, tem muitos outros, mas foram os que eu consegui elencar aqui agora, que a gente corre se a gente não sabe a nossa história e a história da nossa família, que faz parte da nossa história de vida também. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer a história da nossa família, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tios, de como essa família foi construída, de como os nossos pais se conheceram, como é que foi esse relacionamento, como é que foi o namoro, como é que foi o casamento, quais foram as dificuldades, como superaram as dificuldades e entender como foi a nossa chegada na nossa família, para a gente ir entendendo melhor, né, como é que a nossa vida, a nossa história se estruturou e vendo também as repercussões e os resultados das escolhas das outras pessoas da nossa família e vendo como isso também nos afeta e como a gente repete ou não esses padrões de relação e de comportamento. Então é isso. Você sabe a história da sua família, da sua vida, como é que os acontecimentos e as formas de como se comportar e de se relacionar na família afetam você e fazem parte da sua história e como você está repetindo ou não? Pensa nisso e isso é uma forma de se conhecer melhor. Até mais!